Olá, que bom ter você por aqui novamente. Nessa ocasião falarei sobre o Império Romano. Esse vídeo é o oitavo da série que buscará contar toda a história da Roma Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A conquista do Egito em 31 a.C. conferiu grande prestígio a Otávio, que assumiu todo o poder pouco tempo depois. Entretanto, a força das instituições republicanas como o Senado e as magistraturas não podia ser desprezada. Desse modo, ao centralizar o poder em suas mãos, Otávio não cogitou reivindicar o título de rei, rejeitado pelos romanos desde a expulsão de Tarquínio o Soberbo em 509 a.C. Ao contrário, manteve o título republicano de cônsul. Mais tarde, fez-se eleger tribuno vitalício. Em 27 a.C., Otávio recebeu, como vimos, o título de Augusto. Depois disso, ele ficaria conhecido apenas pelo título, como se Augusto fosse seu próprio nome. Seus atos passaram a ser encarados como divinos e não como atos de um ditador. Costuma-se, portanto, definir essa data como o marco inicial do Império Romano, em vez de se envolver diretamente em campanhas militares como fora comum durante a República. O novo governante dedicou grande parte do seu esforço ao trabalho de adaptar a administração do Império à realidade dos novos tempos. Na área administrativa, ampliou o quadro de auxiliares, o que abriu caminho para o desenvolvimento da administração pública. Magistrados e senadores tiveram seus poderes reduzidos. A partir de então, só o imperador tinha o poder de autorizar a emissão de moedas de ouro e de prata e de controlar o tesouro imperial. Além disso, o Estado passou a recolher os impostos, o que antes era feito pelos publicanos. Publicanos, para que não fiquem dúvidas, eram os responsáveis pela arrecadação de taxas, tributos e impostos. Portanto, eram intermediários entre o governo e os cidadãos na área fiscal. Essa medida fez aumentar a arrecadação e diminuir a exploração sobre os habitantes das províncias. No âmbito político-social, Augusto reagrupou os romanos segundo critérios econômicos e não mais segundo o nascimento em três ordens, que são a senatorial, a equestre e a inferior ou plebe. A primeira ordem era composta de cidadãos mais ricos e privilegiados, a segunda de cidadãos de riqueza intermediária, o que lhes garantia certos direitos. A terceira dos mais pobres, cujos direitos eram ainda mais limitados. Os escravos não entravam em nenhuma dessas ordens, pois nem sequer eram considerados cidadãos. O exército também sofreu reformas, transformado em força permanente e passou a ser composto de soldados profissionais recrutados nas províncias. As reformas garantiram ao império governado por Augusto grande prosperidade e tranquilidade, características pelas quais esse período é lembrado. Foi sob seu governo que na Palestina, região dominada pelos romanos desde 64 a.C., nasceu Jesus de Nazaré, fundador do cristianismo. Como não tinha filhos homens, Augusto utilizou o critério de adoção para definir seu sucessor, escolhendo seu genro Tibério, que se tornou imperador em 14 d.C., logo após sua morte. Tinha início a dinastia Cláudia dos familiares de Tibério e Juliana dos familiares de Augusto. O governo dessa dinastia durou até 68 e foi marcado pela conflituosa relação com o Senado e por assassinatos e conspirações. O sucessor de Tibério, Calígula, foi morto por membros da guarda pretoriana, que é uma guarda pessoal do imperador criada por Augusto, e foi sucedido por seu tio Cláudio, assassinado pela esposa que pretendia fazer imperador um filho de seu primeiro casamento por nome Nero, que foi o último dos imperadores da dinastia. O governo de Nero foi um dos mais conturbados da história romana. Além de mandar matar o irmão, a mãe e as duas primeiras esposas, Nero atribuiu aos cristãos a responsabilidade pelos incêndios de Roma e lançou contra eles uma perseguição implacável. Seus crimes provocaram a revolta do exército e o Senado o considerou inimigo público, obrigando-o a se suicidar. Para concluirmos essa videoaula, vale a pena falarmos um pouco mais sobre o cristianismo, que é um dos legados mais visíveis do Império Romano. Em 64 a.C., os romanos conquistaram a região da Palestina, onde viviam os hebreus e outros povos havia vários séculos. Os hebreus, como vimos no vídeo sobre esse
esse povo era monoteístas, condenavam o culto a muitos deuses, o que chamamos de politeísmo, e esse povo tinha um forte sentimento de identidade religiosa e cultural. Por isso, a conquista romana causou insatisfação entre eles desde o primeiro momento. Ao lado desse sentimento de insatisfação, os hebreus alimentavam a crença na vinda de um Messias que viria dar ao povo judeu o domínio de toda a terra, instaurando o reino de Javé e dos justos. De acordo com a Bíblia, por volta do ano 30 d.C., surgiu na região um novo profeta, que pregava a paz, a solidariedade e o amor ao próximo. Muitos judeus viram nele o Messias tão longamente esperado. Esse profeta era chamado de Jesus de Nazaré. A vida de Jesus está registrada em 4 livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos. Segundo o relato bíblico, o fato dele ser considerado o Messias por parte de alguns judeus enfureceu as autoridades judaicas que o prenderam e o crucificaram. Os sermões de Jesus e a ação de seus apóstolos deram origem ao cristianismo, religião que mudaria os rumos da história. Visto inicialmente com desconfiança pelos romanos, o cristianismo foi duramente reprimido na época dos imperadores Nero, Décio e Diocleciano. Aprisionados, muitos cristãos eram jogados aos leões nos circos romanos. Aos poucos, porém, a nova religião foi ganhando força até que em 313 o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos. E em 391, finalmente, sob o governo de Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. No próximo vídeo eu falarei sobre crise, prosperidade e crise no Império Romano. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre crise, prosperidade e crise no Império Romano. Um grande abraço e tchau, tchau.